vida, em nome de Jesus, aonde você estiver, que o Senhor possa te alcançar nessa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, Jeremias 29, a partir do 11, fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. No 14 ele fala assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Pai, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Enquanto ministramos a tua palavra, o teu Espírito tem liberdade, Senhor, de tocar em cada vida que aqui adentrou. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que nós sejamos alimentados pela exposição da sua palavra, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, pode nos assentar. Eu quero nessa oportunidade compartilhar com os irmãos o poder através da oração. Fala comigo: o poder através da oração. O poder através da oração. Meus irmãos, falar sobre oração, sem sombra de dúvida, é falar de algo maravilhoso. Falar de oração é falar de algo tremendo. Deus é soberano, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, mas sendo soberano, Ele decidiu agir em resposta às nossas orações. Deus, Ele é soberano, ou seja, Ele não necessita das nossas orações para que Ele faça algo. Sim ou não? Deus não precisa das nossas orações para que Ele faça algo. Soberano significa estar acima de todas as coisas. A Bíblia diz em Isaías que antes que a palavra nos chegasse à língua, o Senhor já a conhecia toda. Ou seja, antes de nós orarmos, antes de nós colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, o Senhor o conhece toda. Mas o nosso Deus, na sua soberania, irmãos, na sua majestade, na sua glória, Ele decidiu agir na terra através da oração. E a Bíblia nos prova isso. Deus não depende da nossa oração. Deus, Ele pode salvar a humanidade inteira sem que nós oramos. O Senhor pode curar alguém sem você orar. Mas Deus, Ele decidiu agir em resposta das nossas orações. O texto que fizemos leitura, irmãos, dentro do contexto do profeta Jeremias, o Senhor, Ele libera essa palavra através do profeta Jeremias para aquela nação que se encontrava cativo por causa da sua desobediência. E o Senhor, Ele fala: eu sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, e o pensamento que eu tenho ao respeito de vocês é pensamento de paz, não é pensamento de guerra, não é pensamento mau, mas são pensamentos bons. Mas aquele povo estava vivendo um tempo difícil, vivendo cativo, aquele povo estava sofrendo, aquele povo estava sendo subjugado, e o Senhor fala para eles: essa não é a minha vontade para vocês, esse não é o meu propósito para vocês. Vocês estão aí porque vocês me desobedeceram, porque vocês deixaram de me buscar, deixaram de me clamar. E o Senhor, então, através do profeta Jeremias, meus irmãos, ele vai falar exatamente isso: porque eu pensei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Verso 12 ele fala: então me invocareis. O Senhor está chamando agora aquela nação que havia deixado de clamar, que havia deixado de orar. O Senhor agora, através do profeta Jeremias, está dizendo: então vocês vão me clamar, então vocês vão agora invocar o meu nome, então vocês me invocarão e orareis a mim. E o Senhor está dizendo: e eu vos responderei. E se a gente continuar aqui o livro do profeta Jeremias, nós vamos chegar no capítulo 33, o versículo 3, que está dentro do mesmo contexto, a qual o Senhor vai dizer, o Senhor vai dizer através do profeta Jeremias, o Senhor vai dizer, olha o que diz Jeremias 33, 3, texto bem conhecido, dentro desse mesmo
Olha o que o Senhor fala: clama a mim. É a mesma coisa, clama a mim e responder-te eles. O Senhor está falando dentro de um mesmo contexto, e o Senhor está insistindo para que aquele povo pudesse clamar. E talvez Deus está insistindo com você nesta noite, para que você possa clamar a Ele, para que você possa buscar Ele, porque Ele, na sua soberania, decidiu agir. E tem algumas coisas que Deus só vai fazer se você orar. Tem coisas independentes de você orar ou não, Deus vai fazer, porque Deus não depende da sua oração. Mas tem coisas que você só vai viver de Deus se você clamar. Se você não clamar, você pode ir para o céu, porque oração não impede você de ser salvo. Apesar de eu entender que um crente salvo, ele busca ter uma vida de oração. Talvez se você for um crente relaxado na oração, talvez você vai para o céu, mas certamente você vai deixar de viver grandes coisas que Deus tem para você, que só aconteceria através de uma resposta, através da resposta de uma oração. Então Deus, na sua soberania, decidiu responder, decidiu agir de maneira, meus irmãos, respondendo às nossas orações. Eu gostaria de trazer algumas verdades para que nós possamos meditar nessa noite. Primeira verdade, o primeiro poder através da oração que o crente recebe é o poder da oração em situações humanamente irreversíveis. Deus manifesta o seu poder através da oração em situação que humanamente não tem jeito. Pastor, me prova na Bíblia, pastor, que Deus faz isso. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia vai dizer para nós a história da mulher que o fluxo de sangue, mulher rica, mulher que gastou tudo o que tinha por causa de hemorragia que não estancava. O texto vai dizer para nós que aquela mulher buscou a sua cura em todos os lugares, mas nada resolvia o problema daquela mulher. Nada resolvia. E um dia ela coloca o propósito no seu coração: se eu apenas tocar nas orlas da veste do Senhor, eu serei curada. Aquela mulher coloca esse propósito no coração dela, que se ela tocasse nas orlas das vestes do Senhor Jesus, ela seria curada. Humanamente falando, não tinha mais recurso. Os médicos, os melhores especialistas da época, não deu jeito para ela. O evangelista Lucas vai tratar para nós a respeito dessa mulher. Mas aquela mulher coloca no seu coração um desejo, e esse desejo nós podemos traduzir como um clamor. Esse desejo de tocar nas orlas do Senhor Jesus, nós podemos traduzir como uma oração incessante, com fé, confiante que Jesus podia resolver o problema dela. E aquela mulher, então, irmãos, ela começa essa saga. E se você conhece o texto, se você conhece a Bíblia, você sabe que automaticamente aquela mulher tocar nas orlas da veste do Senhor, o texto vai dizer para nós de uma maneira clara que imediatamente aquela enfermidade que aos olhos do humano não tinha solução, imediatamente aquela hemorragia se estancou e aquela mulher ficou curada para a glória do nome do Senhor. A oração, irmãos, o poder através da oração. A oração traz coisas para nós que humanamente não tinha jeito. Quem não lembra da história de Ana, a mulher que o próprio Deus cerrou a madre e não podia gerar, a mulher estéril, e ela começa a clamar ao Senhor, e ela ora e ela faz um voto com o Senhor, e a Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou de Ana, e Ana então vai gerar e vai dar luz a um filho chamado Samuel. Humanamente falando, não tinha como ela gerar, não tinha como ela ter filhos. Quem não lembra, meus irmãos, da história do rei Ezequias, que Deus usa o profeta Isaías e fala com ele: olha, coloca a sua casa em ordem. E Deus fala: porque certamente, a Bíblia é clara em dizer, Isaías 38, coloca a sua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O texto vai dizer que antes do profeta Isaías sair do templo, o rei Ezequias vira para o canto e chora e arrepende e clama ao Senhor. O profeta Isaías está saindo, Deus fala com ele: volta lá e fala para o rei Ezequias que eu estou acrescentando para ele 15 anos de vida. O Senhor já tinha dado a ordem que ele iria morrer. O Senhor já tinha enviado o profeta e liberado a sentença de morte. Mas por causa da oração, a sentença de morte agora foi prolongada em mais 15 anos de vida. Irmãos, nós precisamos entender, à luz das Sagradas Escrituras, o poder que consiste na oração.
A oração move o braço onisciente de Deus em nosso favor. A oração, meus irmãos, move a mão de Deus em nosso favor. E isso, meus irmãos, é maravilhoso. E que bom que nós estamos aqui nessa noite, nessa terça-feira, exatamente no dia que nós recebemos a notícia que o nosso irmão Rogério ganhou alta. E eu me lembro que assim que soube do acidente, fui na casa dele, algumas pessoas mais próximas falaram que dificilmente ele escaparia. Hoje o Rogério ganhou alta, já chegou na sua casa, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Deus ouviu as nossas orações. Por que não, irmã Marilene, citar o exemplo do seu irmão? Que a irmã Marilene também testemunhou e falou que a situação do Ivan era uma situação difícil. E os próprios médicos já, Marilene, está difícil, é complicado. Para a glória de Deus, nós temos notícias excelentes do Ivan, porque a oração move a mão de Deus. A oração, meus irmãos, aleluia, entra e muda o cenário. A oração muda tudo. Então, meus irmãos, é bastante interessante. Nós percebemos a primeira verdade, o primeiro poder através da oração é que a oração muda a situação humanamente irreversível. Talvez você está aqui hoje e talvez tenha uma situação na sua vida que humanamente falando não tem jeito. Ah, pastor, os médicos falaram que não tem jeito não. Ah, pastor, lá em casa, o casamento, a situação, eu não sei qual é a situação que aos seus olhos é irreversível, mas só que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Será que tem alguém que crê? Será que tem alguém aqui nessa terça-feira que crê? Aleluia! Será que você crê que Deus, Ele pode todas as coisas? Tudo é possível ao que crê, meus irmãos. Lucas 1,37 diz, porque tudo é possível ao que crê. Então eu não sei o que aparece ser irreversível, impossível diante dos seus olhos, mas Deus está dizendo para você nessa noite, se você crê, essa situação que parece impossível, ela será possível em nome de Jesus. Se você crê, o Senhor vai mudar essa história, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. O segundo poder que nós recebemos através da oração é que a oração, meus irmãos, ela nos prepara para receber as muito preciosas promessas de Deus, que são apropriadas através da oração. A oração prepara o crente para viver as promessas de Deus. Se você é alguém que negligencia a sua vida de oração, dificilmente você vai viver as promessas que Deus tem na sua vida. A Bíblia vai dizer para nós em Tiago, nada tens porque nada pedis. A Bíblia está dizendo que você não tem porque você não pede. A Bíblia diz em Mateus 7,7, pedi e dá-se-vos-á. Nós cristãos, irmãos, precisamos ser cristãos pidões. Precisamos pedir, precisamos insistir, precisamos em nome de Jesus fazer o que a Bíblia ensina a fazer. Pedir, bater, insiste. É como aquela viúva lá de Lucas. Aquela viúva que pediu o juiz iníquo para julgar sua causa. Todo dia ela estava diante daquele juiz. Julga minha causa, juiz. Ô juiz, julga minha causa, juiz. E o juiz nada. Porque aquele juiz não temia o Senhor. Mas a Bíblia diz que pela insistência, a oração é aquela gotinha de água na pedra, irmão. Está batendo. Água mole, pedra dura. Bate, até que fura. Vai acontecer, insiste. Em nome de Jesus, a oração é insistência. E a oração te prepara, meu irmão. A oração não muda Deus, porque o caráter de Deus é definido. A sua oração não muda Deus. A oração muda você para receber o que Deus tem para a sua vida. A oração não muda Deus. Deus, você pode orar o tanto que for, Deus continua sendo Deus. Mas quando você ora, Deus te muda. Deus traz maturidade para você. Deus te prepara para receber o que Ele tem para a sua vida. Se você está orando, pode se preparar, porque Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. A oração prepara o crente. A oração traz amadurecimento para o crente. O crente, quando ora, meu irmão, ele tem maturidade para discernir, para viver. E por isso Tiago está falando, nada tendes, porque nada pedis. E Tiago ainda vai dizer, pedir e não receber porque vocês pedem. Além de pedir pouco, quando a gente pede errado, irmãos. E é por isso que nós estamos vivendo uma geração tão frustrada, porque a gente pede pouco, e quando a gente pede errado. É isso que Tiago falou. Nada tens porque nada pedis. Pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Como que estão os seus pedidos? Quais são os seus pedidos de oração? Quais são? É para satisfazer os seus próprios deleites?
Ou será que é para o nome do Senhor ser glorificado? Quando a gente olha a vida de Jesus, a gente percebia que todo o pedido de Jesus era para dar glória ao Pai. Ele falava: olha, eu vou fazer isso porque o Pai vai ser glorificado. Você sabe quando você vai viver respostas de oração? Quando as suas orações estiverem alinhadas com a vontade de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Tudo que você pedir, pede para Deus ser glorificado. Todos os seus pedidos de orações, queridos irmãos, precisam de ter um propósito único: glorificar o nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, o que faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Deus será glorificado nos pedidos, aleluia, nos seus pedidos, nos resultados da sua oração. Quando você receber, aleluia, aquilo que você está pedindo, não esqueça de glorificar o Senhor. E a Bíblia diz no livro da carta de Hebreus: não se engane, Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba, Ele não divide a glória dele com ninguém. E às vezes, irmãos, nós não recebemos porque quando recebemos algo, nós não damos a glória devida ao nome do Senhor. Então a segunda verdade, meus irmãos, é que a oração nos prepara. A oração nos prepara para nos apropriarmos das bênçãos de Deus para nós. Pedir e dar-se-nos a todo que pede recebe. As bênçãos são retidas quando as orações não sobem diante do trono de Deus, mas as promessas são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus para clamar ao Senhor. Pela oração nos apropriamos das promessas divinas. A oração nos faz apropriarmos das promessas divinas para nós. Quer viver as promessas de Deus? Ore mais, busque mais ao Senhor em nome de Jesus Cristo. A terceira verdade, meus irmãos, é o terceiro poder que nós recebemos através da oração, é que pela oração as enfermidades são curadas. Pela oração as enfermidades são curadas. Tiago diz para ungir os enfermos com óleo, e a oração da fé o restaurará. Tiago diz: unge os enfermos com óleo, e a oração da fé o restaurará. Deus, Ele cura através das orações. Deus, Ele cura com os meios. Deus, Ele cura sem os meios. E Deus cura além dos meios. Ô pastor, como assim? Porque Deus pode te curar de forma milagrosamente falando. Dá um diagnóstico de câncer, alguém orar, depois você vai fazer lá os exames, não tem mais nada. Ou seja, Deus não dependeu de remédio, Deus não dependeu de quimioterapia, de radioterapia. Deus fez o milagre e pronto, acabou. Mas Deus pode decidir curar você também através dos meios. E quando a gente fala isso, por que não lembrar de Lucas, que era médico, alguém que já exercia a questão da medicina. E é bastante interessante a gente perceber o apóstolo Paulo aconselhando o seu filho na fé, chamado Timóteo, porque segundo alguns estudiosos ele tinha uma gastrite, e o apóstolo Paulo fala para ele misturar um pouquinho de vinho com água e tomar por causa da sua enfermidade. Ou seja, o apóstolo Paulo não falou com ele só para orar. Não, usa o meio natural também. Se tem algo que é bom, toma. Então tem crente que é extremamente supersticioso e fala: não, se Deus cura, então não precisa de remédio, eu vou parar totalmente tomando. Então a gente tem que ter sabedoria, porque Deus pode te curar sem depender de remédio, mas Deus também pode te curar usando a medicina. Amém? Deus, Ele é médico dos médicos, e Ele pode sim, a gente conhece. Você poderia ficar aqui, e nós poderíamos ficar aqui a noite inteira, talvez, citando pessoas que através de um procedimento médico foi recuperado, foi sarado, e a glória é do nome do Senhor. Não quer dizer que Deus usou o médico, a medicina, não quer dizer que isso tira a glória de Deus, porque quem deu a sabedoria ao homem foi Deus. Ninguém pode fazer nada se Deus não ser com ele. Nada nós podemos fazer se o Senhor não for conosco. Então Deus usa os meios naturais. Então, através da oração, meu irmão, eu não sei qual é a enfermidade que talvez está assolando a sua vida, mas eu quero te dizer, a oração tem poder de curar qualquer enfermidade. A oração pode restaurar em nome de Jesus a sua saúde por completo. Eu não sei qual é o mal que te aflige, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio que Jesus está aqui. Os médicos dos médicos está aqui. O médico dos médicos está nesse lugar, porque a Bíblia diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui para te curar nessa noite, amém? Recebe cura
em nome de Jesus. Ele falou: no meu nome curarão os enfermos, no meu nome curarão os enfermos. Então, em nome de Jesus, nessa noite, todo mal, toda enfermidade sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente, em nome de Jesus, seja repreendida em nome de Jesus. Você possa sair daqui curado em nome do Senhor Jesus. A oração cura, a oração restaura, a oração tem poder de trazer para nós a nossa saúde plena. E a gente vê isso muito claro na vida de Jó. Passou uma provação terrível, chagas no seu corpo, coçando com caco de telha, uma situação deplorável, até a mulher dele manda ele morrer. Jó 42:10 vai dizer: o Senhor mudou a sorte de Jó e o restaurou totalmente. Irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte. Não importa quão difícil seja, não importa. Pela oração, meus irmãos, pelo poder da oração, a igreja é fortalecida para testemunhar de Jesus. Você sabe quando um crente é forte? Quando esse crente é conhecido como Tiago, o irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, que é conhecido na Bíblia como joelho de camelo. Os estudiosos da vida de Tiago vai dizer que ele ficou conhecido no meio dos apóstolos como joelho de camelo, porque o joelho de Tiago era tão grosso, porque ele gostava de orar de joelhos. Sabe quando a igreja é fortalecida? Quando esta igreja caminha de joelhos. A oração dá poder à igreja para testemunhar de Jesus. E isso está muito claro, meus irmãos, muito claro em Atos dos Apóstolos. Para mim, um dos livros mais fantásticos da Bíblia. Se você quer ser impactado pelo Espírito Santo, lê o livro de Atos dos Apóstolos. Meu Deus do céu! E a Bíblia vai dizer para nós, Atos capítulo 12, que Pedro foi preso por causa da perseguição à igreja. E a Bíblia vai dizer assim: e a igreja orava incessantemente pela vida de Pedro. Enquanto Pedro está preso, a igreja está orando de maneira incessante. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor visita Pedro na prisão. O anjo do Senhor visita Pedro na prisão, liberta Pedro da prisão. Irmãos, a oração, irmãos, ela tem um poder sobrenatural. A oração, ela tem um poder extraordinário de fazer coisas inexplicáveis. Como que a gente vai explicar isso? A vida daquele que ora é a vida de alguém que é marcado de coisas inexplicáveis. Eu não sei se isso é uma verdade da sua vida, mas isso é uma verdade da minha vida. Quem tem uma vida de oração, a vida dele é uma vida marcada de coisas inexplicáveis. Como explicar? Eu não sei. Eu só sei que eu estava preparando para casar, uma dificuldade financeira terrível. Tinha feito um contrato com a minha esposa para a gente começar a comprar algumas panelinhas, alguns móveis, algumas coisinhas. E o negócio apertado. E a minha esposa chega para receber. Chega lá na conta dela, tinha o dobro do que ela costumava receber. E ela de repente liga para a empresa, porque crente não fica com nada que não é dele, né? Não, mas o valor está errado. E a empresa fala: não, mas nós depositamos só o seu salário, está tudo certinho. Aí eu falei com ela: nego, que vem do céu é Deus que manda, segura a bênção. E até hoje a gente não sabe de onde esse dinheiro veio, eu só sei que veio no momento certo, na hora certa. Como explicar, pastor? Bom, pastor, explique isso. Quem tem uma vida de oração, meus irmãos, vive na sua vida coisas inexplicáveis. Não tem como explicar. Não tem como explicar. Como explicar, irmãos? Eu não sei. Eu só sei que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para nos surpreender. E se você, querido, quiser viver coisas maravilhosas de Deus na sua vida, pelo amor de Deus, comece a orar mais. Ore mais. Charles Spurgeon, John Wesley, todos os grandes homens de Deus tinham uma vida regada de oração. A oração traz a onipotência de Deus para a terra. Por isso que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso: venha a nós o seu reino. A oração traz o céu para a terra. Se você quiser viver coisas de Deus tremenda, aprenda a viver uma vida de oração. Não é só na terça-feira. Daqui a pouco, de madrugada, eu vou colocar no grupinho da igreja lá. Vamos orar, gente. Amém? Vamos orar? Vamos orar, pessoal. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. E o nosso maior exemplo de oração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele subiu ao monte, sim ou não? Jesus subiu ao monte, afastado dos discípulos, e ele tinha um momento a sós com o Pai. Deixa eu orar agora. Agora eu e o Pai.
E Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração, irmãos. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Através da oração, pela oração, a igreja transforma as ameaças do mundo em ousadia para testemunhar de Jesus. É um exemplo claro da igreja primitiva. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja orava e mais a igreja testemunhava. A oração dá poder para o crente. Quer saber um crente de oração? Vê se ele é ousado. Porque pensa não tem que dar ousadia para o crente de oração. Ele vê o que ninguém vê. Um crente de oração é alguém assim, é ousado. Ele vê o que ninguém vê, ele percebe o que ninguém percebe, ele crê no que ninguém crê. Quem está vendo perseguição, ele está vendo vitória, ele está vendo que... Irmãos, a vida de oração abre a nossa visão até o ponto de a gente começar a viver coisas extraordinárias de Deus que nos dão uma ousadia. Você quer perceber se alguém é de oração? Vê como está a ousadia. Pastor, eu acho que não vai dar não, né, pastor? Será que Deus vai fazer, né, pastor? Pode ser, não, quem ora, Deus vai fazer, pastor. Jó falou, eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu não acho que ele vai fazer, eu tenho certeza, eu estou bem certo. Quem tem vida de oração tem certeza de que Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua família, que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Quem tem uma vida de oração, meus irmãos, não tem nada a temer, porque sabe que o general dos exércitos, que o Todo-Poderoso, aleluia, Ele é contigo. Irmãos, em nome de Jesus, revista nessa noite desse poder que a oração disponibiliza para a igreja. A oração faz com que a igreja seja uma igreja ousada. A Igreja Batista Nacional do Paraíso será e continuará sendo uma igreja ousada. Nós teremos ousadia. Nós vamos ter ousadia até para orar mais. Deus vai mudar a partir de hoje até a sua forma de orar. Deus vai colocar no seu coração palavras diferentes. Deus vai mudar a sua forma de pedir. Talvez até a sua oração está tímida. Oh Deus, se o Senhor puder, se o Senhor quiser. Ele já falou que pode, ele já falou que quer. E às vezes a gente passa muito tempo pedindo a Deus para fazer o que ele já falou que quer fazer.